Olá, bom dia, bom dia. Mais uma vez estamos entrando para a nossa leitura e hoje nós vamos ler a partir do capítulo 12. Já deixa aí a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 12. Sejam bem-vindos todos os dias às 5h57 da manhã, a gente entra ao vivo. Aguarda aí uns 2, 3 minutos as pessoas serem notificadas e entrar também para a nossa leitura. É claro que aqueles que não conseguem acompanhar ao vivo, às 5h57, pode também acompanhar a gravação, que fica disponível, e esse link ele é enviado em um grupo. Se você está acompanhando hoje pela primeira vez e ainda não faz parte desse grupo, você pode clicar aí na descrição do vídeo do YouTube, bem abaixo aqui assim, ó, tem um link. Está escrito assim, ó, entre para o grupo fechado. Clica nesse link, você vai ser redirecionado para o WhatsApp e é só você entrar no grupo. Ali você vai ver que o grupo é fechado, as pessoas não ficam mandando mensagens ali, só administradores. E você vai ver o meu número. Ali todos os dias eu coloco o link e respondo perguntas. Então você pode falar diretamente comigo através desse grupo. Se tiver alguma dúvida, você me pergunta no particular. E se a resposta eu ver que serve para mais pessoas, às vezes é uma dúvida assim, que outros podem ter também, eu vou e coloco a resposta lá no grupo, tá certo? Então vamos fazer a nossa oração, vamos pedir a direção a Deus para a nossa leitura de hoje. Senhor Jesus, peço que o Senhor fale ao nosso coração ao ler a Tua palavra. Nos inspira, meu Deus. Que eu não venha passar apenas a informação para essas pessoas. É certo que a gente está fazendo apenas uma leitura comentada, não é um estudo profundo. Mas existem alguns pontos que eu peço que o Senhor, através do Espírito Santo, nos guie nos pontos principais que deve ser falado para que essas pessoas que estão nos acompanhando tenham um melhor entendimento no que diz respeito à tua palavra e assim possam conhecer ao Senhor através dessa leitura. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Pronto, que aí vocês podem também acompanhar. Caso você não tenha a Bíblia física aí, você pode acompanhar na tela. Vamos seguir, Lucas 12. Jesus adverte contra a hipocrisia. Jesus adverte contra a hipocrisia. Visto que milhares de pessoas, olha só, milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem uma das outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Veja que Marcos e Mateus, que foram os livros que nós já lemos, Marcos falou sobre isso, Mateus falou sobre isso, sobre o fermento dos fariseus, mas não está muito claro ali o que seria o fermento dos fariseus. E aí os discípulos perguntaram para Jesus, né? Os discípulos ficaram questionando assim, será que ele está falando do fermento porque a gente não trouxe pão? Lembra dessa leitura que a gente já fez? Aí Jesus percebeu a discussão e falou para eles assim, vocês estão discutindo por causa do pão, que vocês não trouxeram pão? Não lembra que eu multipliquei os pães? O problema não é esse. E aí ele vai e fala, explica o fermento dos fariseus. Agora aqui em Lucas já deixa claro, já está bem notório aqui o que é o fermento dos fariseus. A hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus, vírgula, que é a hipocrisia. Então, a hipocrisia é como um fermento que pode levedar toda a massa. Então, o hipócrita, ele lança ali uma palavra, ele semeia ali uma dúvida, fala de uma coisa que ele mesmo não é, e isso pode prejudicar e muito a vida de um seguidor de Cristo. Por quê? Porque o hipócrita, ele até parece que é verdadeiro.
Então, quando você vê um fariseu, veja que ele falou o fermento dos fariseus, porque os fariseus eram os mais respeitados naquela época, como os religiosos da época. Então, você vê uma pessoa renomada, uma pessoa que tem um conhecimento bíblico, que tem o respeito da sociedade, que é líder, de repente, de um movimento, de uma religião, enfim, falando uma coisa, você fala, poxa, vamos acreditar nisso. Mas o problema é quando aquilo é uma hipocrisia. Ele está falando de algo que não faz. Ele está falando de algo que muitas vezes nem é o que diz o contexto bíblico. Cuidado. Jesus, ele foi enfático em dizer, cuidado, porque isso é como um fermento. Pouquinha coisa pode levar uma grande massa a se perder. Mas, versículo 2, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Sabe o problema disso aqui? É que muitas vezes quando é revelado o que está em oculto, quando é descoberto certo tipo de coisas, muitos parece que não estão enxergando. Quando uma hipocrisia é revelada, quando algo que estava encoberto vem à tona, muitos parecem que não querem acreditar, parece que não quer ver. O texto é claro, a palavra nos ensina. Os frutos mostram a árvore, determinam se a árvore é boa, se a árvore é má. Agora, a pessoa vê um fruto podre e não quer aliar aquele fruto podre a uma árvore má, acha que aquele fruto podre está vindo de uma árvore boa, aí, gente, só Deus para ter misericórdia, né? Então, cuidado. Cuidado com a hipocrisia, porque ela é como um fermento que leva uma grande massa a se perder. Mas Jesus disse, não fiquem em oculto. De alguma forma aquilo é revelado. De alguma forma é descoberto. Você só tem que estar atento aos sinais, aos detalhes, ao que se mostra, aos frutos. Versículo 3. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. A quem temer? Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a vocês a quem devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo, a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Isso aqui é a pessoa, né, que não teme a morte, mas teme aquele que tira a vida, né, que o único que tira o fôlego da vida é Deus, e ainda pode lançar no inferno. Devemos temer a Ele. Confessar e negar Cristo. Digo mais a vocês, Jesus ainda falando, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Não acreditar na obra do Espírito Santo, blasfemar, não acredito em Deus, não acredito no Espírito de Deus, não acredito que isso é o Espírito Santo que está fazendo. Veja que Jesus até falou, olha, aqueles que falam de mim, até vai ter perdão. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, não acreditar na sua obra, isso é imperdoável. Versículo 11. Quando levarem vocês às sinagogas, à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto a maneira como irão responder, nem as coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês hão de dizer. A parábola do rico tolo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza,
porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores. E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Entenda, Jesus nunca teve problema com as pessoas serem ricas. Deus não tem problema com as pessoas que prosperam na terra. O único problema é onde elas colocam o seu coração. As pessoas que fazem da sua riqueza, dos seus bens, o seu tesouro e confiam naquilo. Olha esse homem, eu estou ganhando muito, vamos falar de colheita, né? Então eu estou colhendo muito e não tenho onde armazenar. Então ele destruiu os celeiros pequenos, os depósitos pequenos e construiu maiores. Aí estocou. Quando estava bem cheio, falou: pronto, agora posso viver aqui tranquilo e já tem suficiente. A gente vê muitos ricos assim hoje também. Não é o problema ser rico, mas muitos que dizem assim: o que eu tenho, o meu fundo de reserva, os meus investimentos, as minhas aplicações, dá para eu viver uma geração toda e ainda 12, 15, 20 gerações. Tem muitos ricos que têm isso em depósito. Mas o que é mais importante? É ter isso em depósito aqui na terra, ou você ter a ciência de que quando chegar a sua hora de continuar, né? Porque a vida é uma continuidade. O corpo fica aqui na terra, mas a alma continua. E aí, para onde você vai? Como você vai viver lá? O que você juntou enquanto estava aqui na terra para colher lá? Quais foram as suas obras? O que você fez com aquilo que você aprendeu? Olha, a leitura de hoje, acho que é o próximo capítulo, vai falar muito sobre isso. Sobre o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos aprendendo. Vamos continuar para você poder entender. As preocupações, versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais, olha só, a vida é mais do que o alimento e o corpo, é mais do que roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, uma medida, um tanto ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão de comer ou beber e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens, deem esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Jesus remete aqui a vivermos uma vida simples, sem preocupações. Você pode desfrutar do melhor, mas que o seu coração não esteja nessas coisas. Tem gente que morre por causa de um carro, bate por causa de um carro,
por causa de uma casa, tira a própria vida porque perdeu um valor em um investimento, enfim, chegam ao ápice de um desespero. E ele falou, para que temer? Ah, mas porque eu estou com uma dívida e estou sendo ameaçado de morte. Para que temer? Ele falou, não tema a quem pode de repente querer tentar contra a sua vida aqui na terra. Tema, é para onde você vai. Se por causa de um problema, por causa de uma situação difícil que você está vivendo, quem sabe um negócio errado, um investimento errado, você se encontra assim em meio ao desespero, não se preocupe. Não se preocupe. Na continuidade da vida, as coisas vão se encaixando, Deus vai te dar a direção e ainda que de repente aconteça, estou abrindo aqui só um parênteses para ser bem claro, para que você não deve se preocupar, ainda que aconteça qualquer coisa do tipo, por causa de uma perseguição e tal, na continuidade da vida, para onde você vai, é muito melhor do que ficar aqui. Esteja tranquilo quanto a isso. Não se preocupe. Dê o seu melhor, trabalhe, se empenhe, faça de tudo para você honrar o seu bom nome, arcar com as suas responsabilidades, as suas dívidas. Mas não se preocupe com mais nada. Deus está cuidando de tudo. A parábola do servo vigilante. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que abram a porta, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considere isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo ao quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados, as empregadas, a comer, beber e embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Deixa eu te explicar isso aqui. Procurar te explicar com calma, para você entender. Então Jesus, ele fala, através de uma parábola, o seguinte: é como um senhor que saiu para uma festa de casamento e os seus servos ficaram na casa dele. E quando aquele senhor volta, os servos bons mesmo, aquele bom servo, ele deveria estar atento. A qualquer momento meu senhor vai voltar da festa que ele foi. E assim que ele apontar ali, eu já vou correr para abrir a porteira, o portão, enfim. Aí ele disse o seguinte: bem-aventurados, felizes
aqueles servos que forem encontrados assim, vigilantes. Porque o Senhor, quando voltar da festa, com certeza vai se vestir, né? Vai trocar de roupa, vai sentar, vai comer alguma coisa, vai servir todos eles ali. Vai ser um momento muito agradável. O Senhor vai retribuir, porque os servos estavam ali vigilantes, esperando ele voltar e tal. Ele vai voltar feliz de uma festa, vai ser um momento muito legal. Mas se ele voltar a encontrar os servos dormindo, aí fica lá gritando no portão, imagina aí. Abre a porta, o portão está fechado, aquela coisa toda. O Senhor vai ficar muito bravo com isso. Vai ficar, poxa, vocês sabiam que eu estava na rua, que eu ia chegar de madrugada, meia-noite ou até mais tarde, não importa, vocês tinham que ficar atentos. É o que Jesus está dizendo nessa palavra. E aí ele dá mais um exemplo. Qual pai de família, sabendo que um ladrão pode chegar a qualquer momento, não deixaria a porta trancada naquele momento? Então, Jesus está dizendo, fique atentos, vigie, você não sabe a hora. Feche a porta para o ladrão, feche a porta para o mal, mas estejam também tranquilos, atentos, vigilantes, trabalhando para o momento da vinda do seu Senhor. Aí os discípulos falaram, isso serve para a gente também? Ou é para os outros? Enfim, para quem é isso aí? Aí Jesus falou, quem é o mordomo fiel? Vou falar para vocês quem é o mordomo. O mordomo é os servos, aqueles que cuidam de tudo da casa do seu Senhor. Quem é o mordomo fiel? Aquele que lhes foi confiado. Então, o que lhe foi confiado, você deve fazer. Você deve cuidar do que lhe foi confiado. E aí ele dá o exemplo dizendo o seguinte: a quem foi confiado muito, mas não praticou, não serviu, não fez o que tinha que ser feito. Aliás, até pensou assim, meu Senhor vai demorar para chegar, então enquanto ele está lá fora, vamos aqui, ó, já que ele me deixou como mordomo, eu tenho acesso a tudo, vamos beber a bebida que ele gosta, vamos comer aquilo ali que está na despensa. As empregadas estão aqui, vamos violentar as empregadas, já que o Senhor vai demorar a chegar mesmo, agora vamos fazer a festa. Aí Jesus... ele disse, para esses aí, o castigo vai ser severo. Porque eles até tinham como mordomo o direito de cuidar de tudo. Eles tinham que estar ali, cuidando da casa e tal, mas eles deveriam estar atentos e não se embriagando, violentando as empregadas, enfim. Eles tinham que estar atentos. Então, esses aí, o castigo vai ser severo. E aqueles, lá no finalzinho, ó, versículo 48, Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então, os discípulos falaram, e aí, é para nós ou é para todos? Jesus disse, para vocês que estão conhecendo a palavra, o ensino, vocês estão tendo acesso a como deve ser feito, se não fizer, o castigo é severo. Mas para aqueles que não tiveram acesso, não sabem ao certo o que fazer, levará poucos açoites. As consequências de não andar no caminho correto, de não conhecer a Deus. Então, por não saber que, por exemplo, não ter como base, como um princípio de vida, a fidelidade, no que diz respeito ao seu relacionamento, ao seu casamento, é claro que vai colher. Um homem infiel vai colher as consequências, mas diante de Deus, talvez porque ele cresceu daquela forma, aprendeu com os outros homens, aprendeu com os pais, aprendeu com o mundo, achava que tinha que ser assim, ele vai ter perdão ao se arrepender, ao se voltar para os caminhos. Mas o que dizer daqueles que já sabiam, que já foram alcançados pela graça, que já entenderam que Jesus disse que não pode nem olhar com olhar de adultério para uma mulher. Para esses aí Jesus disse, o castigo vai ser mais severo. Não vai ficar impune. Não estou falando aqui que perde a salvação. Uma vez que você foi alcançado, você foi salvo e você continua no caminho, ninguém tira aquilo que Jesus já lhe deu. Quando você o aceita, quando você se arrepende, é claro. Mas nós estamos falando de recompensas, de castigo e recompensas. E isso a gente vai sempre falando mais, você vai entender melhor. No finalzinho diz assim, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão.
Então, quanto mais você se aprofundar no ensino, quanto mais você conhecer a palavra, mais você também vai ter que entregar. Mais você também vai ter que servir. Não está sendo dado para você? E o que você está fazendo com o que você está recebendo? Com o ensino que chega até você. Você tem obedecido, você tem praticado, você tem levado a mais pessoas? Isso vai ser exigido de você. Nós já lemos a parábola dos talentos. Eu acredito que em Lucas repete a leitura da parábola dos talentos. Acredito. Mas se não repete, foi no capítulo 25 de Mateus. Volte lá na gravação e ouça novamente que você vai entender melhor o que eu estou falando. O Senhor confiou nas mãos alguns talentos. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Ao que recebeu mais talentos, ele deveria multiplicar e devolver mais. E foi o que ele fez. É o que está falando aqui, ó. A quem muito é dado, muito será exigido. Aquele que muito lhe confia, mais lhe pedirão. Então, ele confiou 2, ele tinha que honrar com os 2. Ele confiou 1, ele tinha o último, tinha que honrar com 1. Mas ele não honrou. Mas foi-lhe confiado, não foi dado a ele, não foi confiado a ele. Então ele deveria multiplicar. Deus tem confiado em suas mãos. Ele tem te entregado a sua palavra, ele tem te entregado o ensino. Multiplique. Vou te dar um conselho, uma orientação. No mínimo, fale desse estudo. Fale dessa leitura para os seus amigos, para os seus familiares. Não enterre o que você está aprendendo. Quando acabar aqui a leitura de hoje, pega o link que você recebeu lá no grupo fechado, copia o link e envie para 5, 10, sei lá, amigos, familiares e fala para essa pessoa, olha, participa dessa leitura, vai fazer bem para você, vai te ajudar, tem me ajudado. Não enterre o talento. Como um mordomo fiel, cuide daquilo que Deus tem lhe entregado. Bem-aventurados, Jesus disse, são aqueles que serão encontrados assim, trabalhando para o reino quando ele voltar. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas que você esteja atento e vigilante. Vamos continuar aqui, ó, versículo 49. Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu já gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual eu tenho de passar. E como me angustio até que o mesmo se cumpra. Esse batismo aqui, que ele falou que ainda tinha que passar, ele diz o seguinte: eu vim para lançar fogo sobre a terra. E eu gostaria que já tivesse aceso. Falando da sua missão e o cumprimento. Mas existe um batismo pelo qual eu tenho que passar. E como me angustia até que o mesmo se cumpra. Que batismo é esse? O batismo nas águas já tinha acontecido no início. O batismo com o Espírito Santo, logo em seguida, ao ser batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele. O batismo com o fogo, na sequência, ele foi tentado, foi provado no deserto. Esse batismo aqui que ele fala, mas existe um batismo pelo qual que eu tenho que passar, era o batismo dos falatórios, que ele teria que passar pelos homens. Quando chamaram ele de Beuzebu, quando chamaram ele de ladrão, quando chamaram ele de beberrão, quando falaram mal dele, enfim, esse batismo aí ele falou, ainda tem que passar por isso, ainda vão falar muito de mim, ainda vão me julgar, ainda vão me criticar, ainda vão me perseguir. Então não tinha como ele acelerar o processo, ele tinha que passar por isso. Seria mais simples, né? Ele até falou assim, seria mais fácil. Bem que eu queria que já pronto, vou morrer hoje, vou ressuscitar daqui 3 dias, vou aparecer para todo mundo e acabou. Mas não é tão simples assim, ele tinha que cumprir uma missão. Gente, tem coisas que a gente vai ter que passar. Vai ter que passar perseguição, vai ter que passar divisão. Olha só o que ele fala aqui, ó, versículo 51. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Que divisão é essa? A divisão do ensino, a divisão da palavra. Lembra
o pano novo em vestes velhas, o vinho novo em odres velhos. Nem todos aceitarão. Quando ele diz, não vim trazer paz, não é a paz de espírito. Essa paz ele veio trazer, é claro. É claro, vinde a mim, ele falou, vou aliviar. Eu vou te dar uma paz, não como o mundo dá. Essa paz ele trouxe. Mas, quando ele fala, não vim trazer paz, mas divisão, diz respeito ao ensino, que diverge opiniões. Talvez você aí na sua casa mora com 5 pessoas, é um marido, é 2 filhos, é um primo, é um cunhado, é uma nora, e quando você fala, creio em Cristo, os outros te criticam, te julgam, zombam. Ele avisou que isso aconteceria. Versículo 54. Jesus disse ainda às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento do sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência do céu, da terra e do céu, mas não sabem discernir essa época. Então, vocês sabem observar os sinais, né? Vai chover, vai fazer sol e tal, mas não conseguem discernir o que está claro nos textos quanto à vinda de Cristo, quanto ao que estava acontecendo naquele momento, o cumprimento da palavra que dizia que o Messias estaria ali, o acordo com o adversário. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Jesus, ele sempre pregando ser pacífico. Resolva o problema entre você e alguém, para que não tenha que chegar a tribunais. Arrepender-se ou perecer. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, enquanto eles estavam ali realizando, veja aí o significado na tela, significa que eles foram mortos enquanto ofereciam sacrifícios no templo. Enquanto eles estavam apresentando o sacrifício no templo, eles foram mortos por Pilatos. Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Só porque eles passaram por isso, essa perseguição, porque eles foram mortos, vocês acham que eles tinham mais pecados do que os outros? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Todos vão perecer por falta de arrependimento. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então as pessoas às vezes, gente, têm aquele costume, aquela mania, nossa, aconteceu isso com fulano, será que é porque ele estava em pecado? Aconteceu um acidente. É porque ele é pecador, porque ele estava em pecado. É porque ele está afastado, porque ele deixou de vir na igreja. Às vezes tem isso no nosso meio, infelizmente. A pessoa deixa de estar naquela denominação, muda de igreja, ou se afastou por um tempo, enfim. Aí quando a gente começa a ver acontecer algumas coisas na vida dela, logo quer apontar o dedo, julgar e dizer, tá vendo? É porque parou de vir na igreja, é porque saiu do nosso meio. Jesus disse assim, você acha mesmo que eles são mais pecadores do que vocês? Pois eu digo o seguinte, se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. O ponto é arrependimento. O ponto é mudança de mentalidade. O ponto é conversão. Não importa, essas coisas, às vezes acontece, Jesus falou, uma torre caiu e matou 18, essas coisas acontecem. Gente, é muito bom, né, ler a palavra de Deus sem a lente da religiosidade. Nós não estamos aqui falando de igreja, de placa, estamos falando de Bíblia. A parábola da figueira estéril. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha,
Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Desculpe, é uma pergunta. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixai-a ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Você vê, né? Jesus falou por parábola: olha, dá fruto enquanto há tempo. Ainda estou intercedendo. Ainda estou jogando aqui como ele disse, o estrume, né, ao redor. Ainda dá tempo de dar fruto. Tá bom, teve oportunidade. Enquanto estamos vivos, tendo acesso à palavra, é como a vitamina para produzir fruto. Aproveite a oportunidade. A cura de uma mulher enferma, num sábado. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada sem poder se endireitar de modo algum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprendem da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento e leva-o para beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Lembra que na leitura de ontem, Jesus bateu no fariseu, bateu no intérprete da lei, bateu é modo de dizer, né, gente? Falando: vocês ensinam uma coisa que nem vocês praticam. Aí está aqui a hipocrisia dele, dizendo que no sábado não podia curar porque a lei dizia que no sábado não pode trabalhar. Tá bom, a lei dizia que no sábado não podia trabalhar, mas não dizia que não pode fazer coisa boa, curar uma coisa boa. Aí Jesus chama de hipócrita. Você é muito hipócrita mesmo, né? Diz que no sábado não pode trabalhar, mas no sábado você leva o seu boi para beber água, né? Para ele não morrer. Você faz algumas coisas, né? Então, Jesus traz o seu ensino. E essas leis civis e cerimoniais, ele descontinua. E leva as pessoas a um princípio, a um ensino novo, a um estilo de vida diferente. Vamos aprender muito isso durante esse ano. A parábola do grão de mostarda. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Falei sobre as parábolas nos livros anteriores. Vamos ler aqui, gente, que a gente tem que ganhar tempo, tá? Para seguir no plano de leitura. A explicação já foi dada. A parábola do fermento. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Da mesma forma que o fermento dos fariseus leveda uma grande massa ao engano, então o reino de Deus funciona da mesma forma. A palavra é como um fermento lançado em medidas e que faz levedar a massa e que salva também uma grande massa. A porta estreita. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim,
vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mais vocês serão lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. O lamento sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhe respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Jesus estava falando: vou ficar aqui, vou fazer a obra aqui, porque eu sei que é em Jerusalém que vocês matam os profetas, desde o passado. E isso também aconteceria com Jesus. Versículo 34, aqui na parte B, né? Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venha dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Capítulo 14 é a cura de um hidrópico. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando, e eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e mandou-o embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo sendo em dia de sábado? E a isso não puderam lhe responder nada. Então, chegou um doente ali, Jesus falou: e aí, curou ou não? Eles ficaram caladinhos. Jesus foi lá e curou. E antes que vocês me condenem, seus hipócritas, se fosse um filho seu que caísse no buraco, você não ia tirar? Você não ia trabalhar para tirar? Os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Desculpe. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você, diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Está vendo? Jesus aqui está mostrando às pessoas um estilo de vida humilde, pobre em espírito. Cheguei aqui, deixa eu ficar quietinho na minha, no meu cantinho, deixa eu sentar aqui no fundo, não achar que eu sou o bonzão, que eu sou o melhor. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os ricos, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado. Pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo, a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Jesus está ensinando aqui a não fazer as coisas por interesse, mas fazer sem esperar receber nada em troca, e a sua recompensa virá no reino. A parábola da grande ceia. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus.
Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos à hora da ceia. Enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque já está tudo preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda tem lugar. Então, o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos, atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porém, digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Aqui Jesus está falando do que aconteceu com ele mesmo, né? Veio para os seus, veio para os judeus, veio para o povo de Israel, mas aquele próprio povo o crucificou, o condenou. Então, a partir dali, o convite se estendeu para todos, por todos os lugares do mundo, para todos os povos, para terem acesso a esse banquete e a sua salvação. Mas aqueles que rejeitaram, rejeitou, não tem como. Se tem rejeitado, como será salvo? As condições para ser seguidor de Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Tem que ser uma decisão bem firme. Ou seguir a Jesus, aconteça o que acontecer, doa a quem doer. Versículo 34, né? Sal insípido. O sal certamente é bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso foi falado também, né, gente? Já foi explicado também. A parábola da ovelha perdida. É o último capítulo de hoje, tá? Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a alegria maior daquele que necessita de arrependimento e se arrependeu do que 99 justos, né? Não necessitam de arrependimento, já estão justificados, já estão no caminho. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, olha na tela aí para você entender o que é dracma, moeda grega de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. Então,
qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne amigas e vizinhas dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ficou claro, né? A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas. Olha na tela o que significa alfarrobas. Vagem de uma árvore. Que os porcos, quer dizer, ele queria se alimentar do que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar e voltar para a casa de meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para a casa de seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus, diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças e chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gente, um detalhe aqui muito importante. O filho mais velho que tinha ficado com o pai, tinha saído para caçar. Quando ele volta, se depara com a cena, uma grande festa sendo dada para o filho mais moço, que tinha saído há tempos atrás e gastou tudo que o pai deu para ele, e o pai estava festejando com o retorno daquele filho. Só que o filho mais moço ficou com inveja. Como pode o senhor estar fazendo uma festa para ele, o senhor nunca fez uma festa para mim? Ele se perdeu, ele gastou dinheiro com prostitutas, eu sempre permaneci aqui fiel, eu não quero nem entrar aí mais. E o pai falou, filho, você já está no reino, é tudo seu, esse seu irmão estava perdido, vamos festejar. Gente, cuidado para que não sejamos assim, sabe, ficar apontando para o erro dos nossos irmãos,
e achando que merecemos mais pelo fato de estarmos na igreja, pelo fato de estarmos na presença, pelo fato de conhecermos a palavra, pelo fato de sermos uma pessoa boa e os maus não. Não desejo o mal de ninguém. Pelo contrário, ao ver alguém que estava perdido e regressou para os caminhos, para os princípios da palavra, se alegre. Se alegre. Não tenha inveja. Se alegre com os que estão perdidos e serão alcançados. Assim a gente encerra a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar aí o seu like, de clicar no joinha. Envie as suas perguntas, as suas dúvidas, para que eu possa estar respondendo também lá no grupo fechado, tá bom? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, 5h57 da manhã, todos os dias. E lembre-se, compartilhe essa palavra, essa mensagem. Traga amigos para esse grupo, para esse plano de leitura anual. Você que está começando hoje, não desanime. Os capítulos anteriores tem como você resgatar. Ou você dá continuidade e no final do plano a gente encerra e você continua mais alguns dias para que você também leia aquilo que ainda não leu. O plano é ler a Bíblia toda em um ano, de uma forma guiada e comentada. Não profunda, que isso levaria muito tempo, mas uma leitura panorâmica para que possamos ter mais proximidade e intimidade com essa palavra. Deus abençoe e até amanhã.